O lado negro de Hollywood. Um produtor denunciado. O crime? Assédio sexual. Na semana passada, o mundo ficou em choque com as acusações de assédio, violação e chantagem sexual por parte de Harvey Weinstein, conhecido produtor norte-americano nas últimas 3 décadas. Várias estrelas do cinema e da moda denunciaram o produtor. Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Cara Delevingne, Ashley Schutz. O produtor de 65 anos já foi afastado de sua empresa. Weinstein Company é expulso da Academia de Artes e Ciências de Hollywood, a consagrada academia que atribui o Oscar. Como cofundador da Miramax Pictures e da Weinstein Company, Weinstein produziu alguns dos filmes mais celebrados do cinema, como Pulp Fiction e Shakespeare Apaixonado. Shakespeare! Georgina Chapman, mulher de Harvey Weinstein, também já veio a público anunciar a separação, após 10 anos de casamento. A vida do produtor desmoronou em poucos dias. Uma reviravolta também aconteceu na vida do ator José Maier, que este ano se envolveu com acusações de assédio aqui no Brasil. Em maio, a figurinista da Rede Globo, Susley Meneguzzi Tonani, de 28 anos, acusou o ator, de 68, de assédio moral e sexual. Sutonani, como é conhecida, publicou o artigo no blog Agora é que São Elas, da Folha de São Paulo, onde fez denúncia detalhada de todos os passos dados pelo ator até chegar a tocá-la. E dias depois, ao perceber que a moça ficou arredia, a agrediu verbalmente. O assédio sexual é uma das grandes aflições que atingem mulheres de todas as idades, classes e etnias, tirando a liberdade de todas, seja de ocupar determinados espaços públicos, cargos, profissões, ou de andar sozinha em determinados horários, ou ainda de escolher o que vestir. O assédio sexual não é paquera nem elogio, é uma manifestação grosseira, independente da vontade da pessoa a quem é dirigida e que pode ser configurado como crime, dependendo do comportamento do assediador. A luta não é apenas feminista, mas sim contra homens que ainda acreditam que vivem em uma sociedade retrógrada, sem educação ou submissa a atos e costumes dos anos de colonização. Mexeu com uma, mexeu com todas. Chega de assédio. Pois é, são histórias polêmicas e já bastante conhecidas, foram faladas e comentadas nos jornais neste último ano, quando se diz respeito ao José Maier também, e outras situações as quais estão fazendo as atrizes também se mobilizarem. Esse caso é muito emblemático lá de Hollywood por conta de celebridades, de atrizes que são conhecidas mundialmente e que se calaram durante muitos anos. O que chama a atenção da gente é isso, e a doutora Cris está aqui junto com o Coronel Roberto para falar sobre isso com a gente. E o coronel estava falando comigo enquanto passava a reportagem algo muito importante, que nós precisamos entender o que é o assédio. Porque eu mesma coloquei um pouco em dúvida a denúncia contra o José Maier, não estou tomando partido de ninguém. Mas depois foi confirmado, até pela moça mesmo, que ela chegou a ter um caso com ele no passado. E daí eu como mulher, fico em dúvida, mas quando é o assédio, você já teve uma relação com aquela pessoa, você tem uma intimidade, você não está brigada com ela, essa pessoa quer ficar com você de novo? Isso não é só uma cantada? Existe essa diferença, Coronel? Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores. Existe uma diferença, Coronel, quando a pessoa já conhece a outra? Existe. Bom, o fato de conhecer ou não, não tem nada a ver. Não vai ter relevância, Tá. até porque, aliás, vai ter a principal relevância, por quê? Porque nós temos, dentro da configuração do delito de assédio sexual, que hoje tem punição prevista, inclusive, além de estar no Código Penal, tem punição. Só uma punição de 1 a 2 anos de detenção, vai se transformar em cesta básica, mas de qualquer forma tem punição, tem condenação caso se comprove. Você precisa ter primeiro o ato de constrangimento. Então isso é fundamental. A pessoa não é simplesmente uma coisa assim simples, uma cantada simples, aquela que não constrange. Olha, você está bonita hoje. Para algumas pessoas, você está bonita hoje pode ser constrangedor, porque a intimidade dela é muito preservada. Mas não chega a ser um assédio. Veja, como a pessoa se sente. O que é constranger alguém? Para algumas pessoas falar que você está bonita é exaltação, para outras pode ser no comprometedor, de repente você nem se considera, pode trazer um problema.
Depois, precisa ter uma relação de subordinação, e aí que é o grande problema de tudo isso que vem se falando aí na mídia. Tem que ter uma relação de subordinação ou de ascendência funcional, de emprego ou de cargo. Então, o caso do artista global, qual é a relação de ascendência que ele tem sobre ela? Ela não é empregada dele, ela é uma funcionária da empresa, não dele diretamente. Então, aquilo era uma relação que ela já vinha tendo com ele, já era uma relação de amizade, e você transformar uma relação de amizade em determinado momento, numa condição de assédio, de eu fui obrigada, já é relativo. Não tem a funcionalidade, não tem a subordinação. O constrangimento a gente tem que questionar. Será que foi realmente... Porque constranger é quando você... não, olha, se você pode evitar o fato, já não é constrangimento. Agora, cantada... Nós temos, inclusive, é até famoso dentro da mídia, o teste do sofá. As pessoas aceitam com tal naturalidade. Tem o teste do sofá, que daí não é brincadeira. Porque é permissível. Que é na brincadeira. Se a pessoa aceita e se ela tinha consciência de que aquela pessoa já tem um comportamento desse, e ela aceita, o cara é assim, se você não fizer tal coisa, você não sobe. Então tá bom. E ela já sabe qual é o perfil. Ela se coloca na condição de ter um favorecimento pessoal para ela. Aí depois vira o jogo. Não, ele me assediou. Não, você participou daquilo, você queria aquilo, você usou aquilo como plataforma. Agora, é um mecanismo correto da pessoa usar a sua condição de superior? Mas daí é problema de cada um, né? Mas que a gente tem que... Tanto que as condenações, principalmente no Brasil, são... Olha, eu praticamente não conheço condenação por assédio sexual no Brasil. Inclusive, nós não temos nem dados de assédio sexual. Nós temos os dados de estupro no Brasil e no mundo. Ou constrangimento legal. Que um estupro a cada 11 minutos e tal, mas nós não temos dados do assédio. Doutora, boa tarde, querida. Boa que tarde. bom que você está aqui com a gente. Prazer estar aqui também. O coronel falou algo muito importante que eu acho que a gente tem que ressaltar, que é essa questão do poder. O poder, ele é sedutor em todas as classes, né? Todo mundo tem um objetivo na vida. Uma pessoa que é assistente de limpeza, ela também tem sonhos. Pode não ser como daquele que já é um ator da Globo que quer trabalhar em Hollywood. Mas todos têm objetivos. Esses objetivos podem fazer com que a pessoa se torne uma isca fácil para o assédio? Com certeza, deixar essa pessoa mais frágil diante da situação, né? Daí a importância das pessoas se conhecerem a sua história, né? Porque, assim, essa fragilidade, muitas vezes, de personalidade, é fruto de uma história pessoal, né? Às vezes também são pessoas que tiveram situações na infância de algum tipo de constrangimento, ou mesmo de abuso, ou mesmo de um estupro, enfim. Porque a gente sabe que essas situações, as pessoas que vivem essas situações têm histórico na família, histórico transgeracional de situações de violência. Mas a situação de aceitar o constrangimento, de não denunciar? O mecanismo de negação, ele é fruto de famílias de pessoas que vivem situações de abuso ou de violência de qualquer ordem, né? Então, se a gente pensar que na infância ela possa ter tido algum exemplo familiar, alguma situação direta ou indiretamente, na vida adulta ela pode ter um mecanismo de minimizar e negar aquele evento, por exemplo, aquela situação do sofá, né? Quer dizer, alguém me chamou para ir ao quarto do hotel ou me chamou para ir sentar no sofá na sala de reunião. Ela pode minimizar ou negar, subestimar, até inconscientemente, como é que a gente fala? Se esse evento pode ser né, uma situação que vai levá-la a uma situação de abuso, de violência, enfim. Então, isso pode acontecer. A gente tem que ter muito cuidado, porque cada situação precisa ser avaliada nos seus pormenores, assim. Mas o que a gente sabe de geral é assim, vítimas de violência na vida adulta podem ter histórico familiar ou mesmo na sua própria infância, né? Daí tem mecanismos claro, a questão social, quer dizer, ela está querendo uma oportunidade e ela foca mais nessa questão, né, de poder ter uma oportunidade de sucesso no trabalho e minimiza o fato de ser um homem e uma mulher e uma relação de poder, por exemplo. E o assédio, ele é caracterizado assédio, por exemplo, o coronel falou do teste do sofá. Nós estamos falando de todas as profissões, porque temos esses casos mais emblemáticos aí, mas você que está em casa, estamos falando com qualquer pessoa que tem um trabalho. A pessoa tem um trabalho. Se ela sabe que aquele homem ou aquela mulher, porque também pode acontecer com homem, aquele homem ou aquela mulher que é chefe, já tem esse histórico de trocar promoções por favores que não sexuais, mas pelo menos... Não, tem que ser sexual. Tem que ser, o assédio já é isso? Tem que ser sexual? O assédio sexual tem que ter finalidade sexual.
Nós temos Que o não assédio significa moral. que pode chegar no finalmente. Não A intenção, a pessoa deu Uma a troca de cantada, fotos, deu a por entrada. exemplo, você dá um acesso a uma pessoa que você não tem intimidade. Então veja como é complicado você conectar ou configurar uma questão de assédio, porque tem que ter o interesse dessa pessoa de ter uma vantagem sexual com aquela outra pessoa Pois é, eu que acho ele tem uma relação pelo fato de estar tudo muito moderno, né? E das relações serem abertas demais. Eu tenho essa dúvida mesmo, porque, por exemplo, no caso de Hollywood, as mulheres estão... Por exemplo, a Angelina Jolie, ela disse que foi assediada por esse homem quando ela tinha 15 anos. A Angelina Jolie tem 40. Sim. Quer dizer, você demora 35 anos para falar. Não, ela Agora, não por que falaria. você não falou? Simplesmente porque foi uma bobagem e eu não caí na dele e consegui vencer? Não. Ou porque o que eu vou falar, ninguém vai acreditar em mim? Isso. Então, a questão, se ela aconteceu com 15, eu até não sabia desse detalhe. Ela falou que foi aos 15 anos, mas que a única coisa que ela fez foi que ela nunca mais aceitou fazer algum filme no qual ele era o produtor, porque ele tinha essa função de escolher as atrizes. E ela não se colocou mais em nenhum desses filmes que era escolhido por ele, então, que ele produzia. Linkando esses fatos, e até lembrando que recentemente ela falou que faria a retirada dos seios para se prevenir de câncer. Como fez, isso né? Como fez, ela chegou a fazer. Fez. Como é muito comum. Como é que a gente sabe quando uma pessoa é vítima de violência? Então, pegando até a questão de jovens, de crianças, né? Uma das primeiras questões é a automutilação. Então, não, mas ela tinha um problema que o médico já detectou que ela... Tudo bem, mas assim, nem todos que têm... A naturalidade... Não, ela tinha na mãe. Ela queria preventiva. Ela foi preventiva. Porque ela tinha uma possibilidade de 70% de também ter a doença. Mas veja, tudo bem, mas não raro. É todo mundo que tem essa coragem. Que tem essa coragem, porque não tem histórico. Entendi. Por exemplo, teve uma vez um caso de uma menina, uma família que eu atendia muitos anos atrás, mais de 20 e poucos anos atrás, que a mãe percebeu que a menina estava diferente porque ela tinha um cabelo comprido, ela simplesmente picotou o cabelo. Ela devia ter uns 13, 12 anos, né? E essa moça era minha paciente. E daí já não é normal. Isso. Então, assim, cortar toda pessoa assim. que é vítima, ela dá alguns sinais. Existe o processo de negação familiar que é muito forte, negação maciça. Assim como um alcoolista nega o seu problema da bebida, a síndrome de adição que a gente fala, a família que tem, as pessoas que estão envolvidas com violência, elas têm um mecanismo de negação psíquico maciço, que é a primeira questão que tu tem que romper. Então, além da negação, com a negação vem o segredo familiar, que é um outro sintoma e uma característica das famílias. Então, é muito comum o segredo. Às vezes, as pessoas, depois de muitos anos, revelam pela coragem, pela maturidade, pela experiência e porque às vezes também vem outras denúncias, assim, a gente teve recentemente o caso aqui do médico, né, na cidade de São Paulo, e os outros se encorajam. E daí também é quase como uma união do grupo. Todo mundo começa, se um abrir a boca, já era, né? Para vencer a vergonha também, porque é muito vergonhoso tudo isso. É uma sensação de uma impotência, de humilhação, de exposição, né? E daí a gente entra nas questões culturais, da própria questão do machismo, da fragilidade feminina. E a sensação feminina. do homem é de que está querendo... Você acha que em algum momento a pessoa que pratica o assédio, tanto homem quanto mulher, quer, na verdade, valorizar a mulher para que ela se sinta mais bonita, mais valorizada, mais competente ou não? Que é só para falar, filha, quem manda que sou eu? Tem essa relação de poder. Normalmente é assim. Normalmente é assim. E na maioria das vezes, quem comete abuso, e daí factualmente abuso sexual, são pessoas que também sofreram. Uma coisa puxa a outra? Ele é um... O assédio a gente porta chama, de entrada pro estupro, é um tipo por exemplo? de comportamento que a gente chama um comportamento aditivo, assim como o alcoolismo, o comportamento violento, ele é aditivo, ele é repetitivo e compulsivo. Entendi. Então, por isso que ele perpetua de gerações em gerações, é um dos traumas mais difíceis de tratar e envolve muito segredo e muita vergonha, né? Por isso que não existe tantas denúncias, né? Na verdade. E você mantém a relação, é como uma pessoa, você pega uma pessoa que está numa área precária, um assentamento precário, aquelas pessoas que vivem em favelas, mais conhecidas como favelas, sob domínio do crime. Por que eles não denunciam? Por que eles não se posicionam? Tem a égide do medo e da proteção. E é muito ambivalente as emoções da pessoa que sofre o assédio nesse sentido, né? Então, assim, existe até às vezes a raiva, a culpa, o constrangimento, mas existe nós somos ambivalentes, né? Existe essa compensação de se sentir escolhido. Às vezes a pessoa é assediada, mas também acaba sendo o protegido, né? Ou a protegida. Sim. Então, isso tem as vantagens e desvantagens. E o ser humano é falho, o ser humano tem os seus gaps. Sabe que eu me lembrei um pouquinho daquele filme da Demi Moore com Robert Redford, eu esqueci o nome agora,
que na verdade ele não ele mostrava a cor do dinheiro, que era, acho que era $1 milhão, né, para passar uma noite com ela, e ela apaixonadíssima pelo marido e tal. Proposta indecente. Proposta indecente, né? Mas daí é interessante Sonho que é mais de toda mulher. É mais ou menos isso, né? Me parece um bonitão com $1 milhão. Com dinheiro. E daí, isso não é um assédio. A maneira como ele fez. Isso é um assédio? É um assédio. Assédio configuradíssimo. Mas daí dá a impressão de que ela gostou do negócio e no final, eu não me lembro o final. Mas era pro marido, a oferta era pro marido. Ela ficou com ele, não ficou? Por um tempo, depois voltou pro marido. Então, porque eu tô pensando aqui, nesse caso, isso também é considerado assédio? Claro. Mesmo quando a pessoa acaba cedendo? Ele constrangeu de uma forma ou de outra para que o marido... Ele comprou. Uma série de dívidas, né? Então, olha, eu pago, mas você tem que fazer isso. Porque tem essa questão do poder e da fragilidade, né? Então, assim, o que vai dar o bote, ele sabe pegar a presa. Ele né? sabe onde é que está o... Só tem um comentário em relação a isso aí, que nos Estados Unidos, esse tipo de atuação, mesmo não tendo relação de funcionalidade, é considerado assédio sexual. No Brasil, não. Tem que ter a relação. Por exemplo, 2 pares, por exemplo, 2 jornalistas na mesma posição. Não existe assédio. Daí pode ser uma cantada, mas não um constrangimento, você pode ter uma ameaça, mas não assédio sexual. Eu queria... O assédio sexual exige a relação. Eu queria falar também, Cris, da questão do assédio moral. Nós sabemos que em algumas empresas a gente já tem conhecimento disso, isso é notório, de pessoas que muitas vezes, ou pela incompetência ou pela insegurança, acabam constrangendo seus subordinados. Pessoas que muitas vezes percebem até que aquele subordinado pode ser melhor que ela, e daí ou que ele, e daí começa mas ameaçar de uma forma sutil. Confunde amizade com trabalho, daí sai junto, e vira amigo, e depois, olha, você tem que fazer o que eu quero, indiretamente, né? Não precisa falar diretamente, porque ninguém é tonto. Isso também é considerado um assédio? Então, depende de qual é a intenção, no que isso pode proporcionar. Quer dizer, um controle desse chefe, então, sobre esse funcionário, sobre essa funcionária, né? Uma relação cada vez mais intensa de poder, né? De vitimização do outro, né? E quando fala também, uma outra forma que é bastante comum é o assédio moral em forma de agressões verbais, né? Esses executivos impulsivos que gritam, que expõem. Humilham, né? Que humilham. Eu trabalho com coaching, então eu tenho executivos, homens e mulheres, que sofrem todos os tipos de constrangimentos diretos e indiretos, e de uma forma muito explícita e agressiva, não é sutil assim, né? Eu acho que até o que a gente vê mais são grandes executivos com comportamento impulsivo, que é muito característico, com perdão, falar mais dos homens, né? Os homens são mais impulsivos e agressivos, externalizam Mas daí que você diz assim, de falar palavrão, de xingar, de incompetente. De xingar, de incompetente, exatamente. De humilhação, de exposição do ponto de vista negativo, Ele né? se acha superior. E as pessoas não conseguem denunciar, né? E é o que acontece... Porque se denunciar vai perder emprego mesmo, né? E não só como o mercado é muito conhecido, o que acontece? Tu denuncia o fulano, mas sempre tem. São comparsas, né? Então, é complicado isso. Então, assim, eu vejo que as pessoas vão adoecendo. Depressão, ansiedade, crise, síndrome do pânico, né? Eu tive e tenho inúmeros clientes com vários sintomas psicossomáticos, fruto de situações de assédio moral. Então, a gente pode dizer que, por exemplo, o que aconteceu em Hollywood foram pessoas muito corajosas, que no mercado tão competitivo... Que se fortaleceram e são hoje muito poderosas. Na realidade, uma pessoa Teve alguém aí que quem começou o processo. Porque merece um Oscar, estamos falando literalmente. Da Angelina com mais de 25 anos do fato. Estamos falando das outras atrizes também com bastante tempo já tem carreira consolidada. Essa ainda não tem carreira consolidada e se posicionou. Não aceito e não vou. Ainda vou te dedar. Não aceito, não vou, ainda vou contar. Esse é um ato raro. Isso. As outras vieram no embalo. Fica refém. Você vai fazer o quê? Por exemplo, num caso como esse, que você está na fila para... Perdão. Você está na fila para promoção. Você sabe, já te disseram, porque alguém já disse que você vai ser promovido. Ele mesmo, às vezes. Daí aparece alguém do nada e, vamos dizer assim, toma o seu lugar, tão competente quanto você, ou às vezes nem tanto. Você vai fazer o quê? Você vai brigar com quem? Pois é. Você vai brigar com você mesmo e vai ficar doente, é isso, Cris? Vai adoecer, vamos dizer assim, de alguma forma, pode perder... Porque num caso, estou te interrompendo, porque num caso, estou tentando fazer a ligação do sexual. Num caso como esse, você não tem nem o que dedar. Você vai chegar na polícia e vai falar o quê? Olha, eu era para ser promovida. Isso. E aí a pessoa pode saber e falar, não, mas ela não tinha algumas características que o outro tem. É decisão dele. Então... Você tem que ter, assim, uma estrutura emocional para não começar a se achar a pior das criaturas. Então, e para a próxima, para um outro lugar que você vai trabalhar, ou naquele lugar mesmo, você cria novas oportunidades. Porque ele está dizendo veladamente, se você tivesse mais perto cedido, de mim? Se você tivesse feito a sua parte,
Então veja como é uma forma tão velada que como é que você vai processar alguém? É isso que eu falei, no caso do trabalho é pior ainda. Aquele cara ainda ficava lá quase pelado lá no quarto hotel esperando as meninas, mas um caso como esse é o dia a dia, né? A pessoa tem que ter Você acha que a maioria das pessoas hoje, nesse mundo maluco, deveria ter acompanhamento psicológico para não ficar doido, nem deprimido? Nossa, com certeza. Nem se sentindo inseguro demais, nem com a autoestima baixa, etc. Todo mundo. E as empresas têm uma falha muito grande, porque nesse momento o RH é importante, o recurso humano é importante. E eu já tive vários clientes que fizeram denúncias via o RH, ouvidoria, enfim, da empresa, e ficaram muito amedrontados, porque o RH não foi suficientemente forte para dar o apoio, o suporte. Ou então vai e conta quem foi que falou, né? O fulano às vezes faz de uma forma anônima, mas existe, porque quem fez sabe que fez, né? Sim. É tudo velado, mas quem fez sabe que fez. E sabe com quem fez. Com quem fez, ou quais as pessoas que fizeram, pelo menos, né? Se fez com meia dúzia, sabe que foi meia dúzia. Então, assim, o RH é fundamental nas empresas, né? E a área, deveria ter nas empresas uma área de saúde do trabalhador, que é o que a gente não tem. Eu já sou originalmente da área de saúde do trabalhador, trabalhei em algumas instituições com a saúde do trabalhador. É aí que a gente entraria com tratamento ou mesmo com prevenção, né? E outra coisa é que a gente precisa entender que as pessoas que têm o poder, muitas vezes até o próprio poder ou questões de personalidade levaram ao poder. E são pessoas que têm distúrbios de comportamento, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem um status como esse cara aí, que era o diretor do não sei o quê. O Bambambam. Eles estão. E outra coisa, as pessoas inteligentes são mais tendenciosas a ter, às vezes, problemas afetivos. Porque a área da inteligência é separada da área da emoção. Sim, é do outro lado. Do outro lado. Aliás, até faz. Quanto mais traumáticos esses caras que fazem assédio são, mais é separado. Então, eles são extremamente inteligentes, sedutores, etc. E a área afetiva, que é onde entra esse comportamento violento, é completamente... estraçalhada, vamos dizer assim. Ele não tem empatia alguma, ele não... Exatamente, ele não tem culpa. É uma forma de psicopatia, exatamente. Porque ele para de ter qualquer sentimento. A inteligência, que não tem componente emocional, ele é lógico, é só cognitivo. É só cognitivo. Então, quanto mais inteligente, acaba sendo sedutor, porque a inteligência é sedutora, dá sensação de poder, porque ele sabe articular, ele não se expõe. É que a coisa ficou tão natural, imagina, 30 anos fazendo isso, e sempre deu certo, nunca aconteceu nada. É o próprio exemplo do médico, né, que então, a gente teve assim, isso acontece muito mais do que nós estamos... Mas então, daí essa pessoa, ela pode ter essa deformidade já por conta de coisas da infância, ou o poder que pode deformar também, se ele for mal empregado? Pode ser ambos, um ou outro, mas assim, as pessoas que são muito violentas, e claro que esse violento aparece no privado, não no público, né? Ele geralmente tem algum traço. O nosso cérebro, ele desenvolve traços de psicopatia basicamente até os 2 anos de idade, por questões de primeira infância mesmo. Então, a gente pode ter muito mais traços, né, de doenças mentais, inclusive a psicopatia, e muito mais gente do que a gente imagina. Porque até os 2 anos de idade eu não tenho poder sobre a minha vida até os 2 anos de idade. Eu sou fruto do meu ambiente, das minhas relações primárias. E a gente vai ter na nossa memória isso depois de grande para poder continuar Memória agindo? primitiva, não memória cognitiva. A memória cognitiva é a partir dos 2 anos. Mas a primitiva faz com que nós... A gente tem um impulso e a sensação. Por isso que eu sou violento. Se eu fui violentado ou se eu tive na minha infância, na primeira infância, situações de violência, eu repito como um impulso mesmo. E é por isso que os psicopatas ou mesmo os pedófilos da vida fazem aquilo de uma forma compulsiva. É um mecanismo de compulsão, a repetição de um trauma anterior. Então, essas pessoas precisam ser tratadas porque elas também são vítimas. Quando aí a gente está falando de graus bem severos e que talvez de psicopatias mesmo e de doenças mentais. Né? Sabe que também eu percebo que muitas vezes a pessoa hoje... nós falamos também desse negócio da modernidade, talvez por esse excesso de liberdade... porque às vezes quando tem alguma denúncia, assim, por exemplo, até no caso do Zé Maier, que é o que a gente sabe mais detalhes, assim, dá a impressão de que a pessoa não acha que ela está errada, né? Parece que a pessoa, e quando se diz respeito a chefe também, parece que as pessoas elas agem de determinadas formas e elas acham que elas são certas. Eu que mando, pronto. Quando você não é reprimido, não é verdade? Não dá essa impressão? Aproveitando essa situação que nós vemos de uma cidade muito libertária, né? Tudo pode. Então, tudo pode. Em um determinado momento alguém vai falar isso não pode. Você não pode ouvir um não. Não serve. Então, nós estamos criando uma geração muito libertária, como eu falei. E para ela entender que o que ela faz
tem uma conotação de certo e errado, você tem que ter um contexto social. O que é certo e o que é errado dentro do contexto social. E também esses modelos que a gente tem, assim, os próprios pais que são, às vezes, abusivos com os filhos, não abusivo no conotação sexual necessariamente, mas a forma de agir, de falar com uma criança, a forma de gritar. Quantas vezes, às vezes, o adulto grita com a criança de uma forma exacerbada para a situação, que essa criança também está inofensiva ali, é o adulto que tem o poder. Então, aí também já começa a se estabelecer e a criança cresce com um padrão de comportamento que ela vai se repetir, ela vai se colocar sempre em situações onde ela vai ser humilhada, onde ela vai passar vexame, né? Então, assim, eu acabo acostumando, grossamente falando, com a humilhação. Então, eu vou constantemente, né? Às vezes no consultório a gente pergunta, mas isso está vivendo agora com o teu chefe, tu já viveu sensações parecidas? Daí a pessoa para e pensa, na minha infância, meu avô era assim comigo, minha mãe era assim comigo, meu pai... Ah, então tu está vivendo uma coisa semelhante ao que tu viveu? Então é aí que a gente trabalha, às vezes, a questão do paciente se dar conta dessa repetição que ele está vivendo. Ele se coloca involuntariamente como uma repetição mesmo, repetição de sintoma que a gente chama. É a tentativa, na verdade, de resolução, só que não é, né? É uma perpetuação daquele problema. Olha, eu queria agradecer a participação de vocês hoje, pedir desculpa também pelo horário. E eu quero agradecer demais porque me elucidou também, porque às vezes nós também temos muitas dúvidas em alguns assuntos que dizem respeito a comportamento, sabe? Então eu quero falar para você algo muito importante. Não se venda. O mais importante da vida da gente é nós podermos deitar a cabeça no travesseiro na certeza de que nós estamos fazendo tudo certo.